Quando a gente coloca uma foto de uma pastagem bonita ou um vídeo, o que a gente está vendo naquele momento? A gente está vendo a ponta do iceberg. E a gente está vendo um iceberg. Aqui está a parte que a gente enxerga e aqui está toda a base dele que a gente não enxerga. Isso é muito importante porque, para quem me acompanha no YouTube, a gente está com mais de 20 mil horas assistidas de vídeo. Para quem acompanha no Facebook, a gente está com mais de 15 mil seguidores. Quando a gente coloca uma foto de uma pastagem bonita ou um vídeo, o que a gente está vendo naquele momento? A gente está vendo a ponta do iceberg. E o que a gente vai ver aqui hoje? A gente vai ver o todo, para que a gente possa aumentar o nível de consciência, para que a gente possa tomar decisões cada vez mais sábias no dia a dia da propriedade. E falar que todo sucesso faz parte de um processo. Todo produtor que hoje já está com resultado econômico satisfatório, que já teve mudanças na propriedade, passou por esse processo. E se a gente não gostar desse processo, não adianta, a gente não consegue ir para frente, literalmente. E quando a gente fala de propriedades, e daí, falando de propriedade, a gente está falando de negócios, e como todos os negócios e carreira, a natureza tem seu ciclo e a gente não tem como pular etapa. Um produtor que eu trabalho há 15 anos, ele já tem um nível de crescimento. O produtor que está há 5 anos tem outro nível de crescimento. O produtor que começou agora tem outro nível de crescimento e ele não vai conseguir acelerar esses 15 anos. Assim, o que é importante? Cada propriedade vai ter o seu planejamento, a gente vai definir um processo para fazer e a gente não vai conseguir pular etapa. A gente vai ter que plantar lá 1,5 hectare de pastagem, é aquele 1,5 hectare de pastagem, análise de solo, recuperação de fertilidade que for necessário, tempo para conseguir as mudas ou conseguir semente, fazer o plantio, esperar a parte de chuva, fazer a divisão de pastagem, e isso leva um tempo. Eu trabalhei com um senhor uma vez, ele queria fazer um projeto para 500 vacas. Para 500 vacas de pastagem tropical, o que a gente ia precisar? E trabalhar com 10 vacas por hectare, então eu precisaria de 50 hectares vezes 10, 500 vacas. Só que a propriedade não estava preparada para isso. E na época, a gente não tinha pessoas para fazer esse plantio. A propriedade ficava no sul, a espécie determinada foi o tipo 85, em comum acordo. E aí, qual foi a minha recomendação? Vamos fazer primeiro 10 hectares, depois a gente faz mais 10, e assim sucessivamente, até chegar nos 50 hectares. Depois que dominou ali no terceiro ano, a gente pode fazer às vezes 20 hectares. E o produtor não aceitou. Ele falou, não, eu tenho dinheiro, se eu quiser eu faço 100 hectares em um ano. Moral da história, eu só fiz 2 visitas na propriedade, não fiz mais visita na propriedade, porque tem que estar em comum acordo entre a expectativa do produtor e do técnico. E moral da história, não tem um pé de tifson na propriedade, não tem um pé de grama. Por quê? Queria pular etapa. Não tem como pular etapa. A gente precisa começar com o que a gente tem na mão, aprender a dominar o que tem na mão, para depois crescer, para depois escalar o processo na propriedade. E uma outra coisa, equipamento é ferramenta, nunca é solução. A gente está num país que muitas vezes a gente acha que eu vou resolver meu problema com o equipamento X, Y, Z. Vai resolver nada. A gente vai resolver o problema se a gente conseguir criar cultura. Não é o equipamento. Equipamento a gente compra. Cultura, que é o que a gente está querendo fazer aqui, a gente constrói. E construir cultura é olhar para a propriedade, ver meus pontos fortes e meus pontos fracos e agir. E dói. Tem muita coisa que a gente vai ter que fazer que não é de total agrado, mas é necessário. Então aí a importância da gente não confundir. Senão o que acontece?
Pegar, aqui é um produtor, nesse período agora, irrigação de pastagem. Nesse caso aqui, é uma solução ou um problema? Problema. O que a gente vê aqui? Cadê a pastagem dessa área? Não tem. Isso aqui é a mesma coisa de rasgar dinheiro. Por que chegou nessa situação? A irrigação, ela chegou antes do conceito de adubação. Lembra lá que não adianta pular etapas? Irrigação é ótimo, Juliano? Sim, é ótimo, é fantástico. A gente tem a propriedade do Fernando, de Santa Catarina. Não sei se ele está aqui presente com a gente. Está tendo um ótimo resultado com irrigação. De todos os vizinhos lá não tem pastagem. E a dele está indo muito bem, obrigado. Ele planejou a vinda dele. Ele estava em São Paulo, há 5 anos atrás, procurou a gente para fazer a transição da propriedade, organizar onde ia ficar cada coisa. E em março do ano passado, abril do ano passado, ele veio para a propriedade. E lá a irrigação está funcionando muito bem, porque ele acreditou na adubação e está fazendo o manejo correto.